E nós damos sequência a partir de agora à série de entrevistas que estamos fazendo aqui no Telejornal NT Sul com os nossos comentaristas. E hoje é a vez de Grace Tomazetti, que apresenta aqui o quadro Minha Carreira. Tudo bem, Grace? Boa tarde, muito bem-vinda ao NT Sul. Hoje é ao vivo, né? Isso mesmo, obrigada, Daniel, o convite, pessoal da NT Sul. Indo para o terceiro ano de atividade aqui com o quadro Minha Carreira. Muito bom. Inclusive, não falta, a gente estava conversando aqui, né? Não falta um assunto sobre mercado de trabalho, sobre carreira, e assim, é um assunto que se acelera cada vez mais, as pessoas têm curiosidades e o mercado de trabalho se torna mais ágil, né? Então, haja conteúdo para todo mundo ficar bem informado, né, Grace? E todo o conteúdo ele se renova, ele se recicla diante do que vem pela frente, a inovação, a tecnologia e o capital humano, o fator humano, ele continua sendo o centro. Então, teremos ainda muitas novidades pelo ano afora aí. Muito bom. Bom, a Grace é especialista em desenvolvimento humano e também de negócios. Grace, vou começar aqui esse nosso bate-papo te pedindo para compartilhar um pouco do teu ponto de vista pessoal, como foi o desenvolvimento da tua carreira, como foi que você percebeu a vocação? Era a vocação ou foi simplesmente uma escolha e aí você buscou formação para poder se inserir no mercado de trabalho? Conta um pouquinho sobre a tua trajetória. Eu, desde muito pequena, sempre gostei de me comunicar. Então, eu tinha uma capacidade muito grande de gerir relações, trabalhar com o público, liderança de turma, aquelas questões, né, na primeira infância que já afloram em algumas crianças. E na medida que o tempo foi passando, isso se concretizou. Então, depois do ensino médio, eu busquei a minha formação acadêmica na área de comunicação social, na modalidade de relações públicas, que hoje é a minha formação base. Sim. E com o tempo, depois de formada, adentrando as empresas e trabalhando com comunicação organizacional, endomarketing, eu também tive contato com o RH. E ali foi um despertar, né, que foi muito espontâneo também, de ter contato com pessoas muito talentosas da área de gestão de pessoas que puderam também me alicerçar com esse tipo de informação, de conteúdo e de novos conceitos. E assim a minha carreira adentrou para esse caminho da gestão de pessoas e tive a oportuna surpresa também de fazer uma pós-graduação nessa área e aliar a gestão de negócios, até porque o empresário também precisa do resultado aliado às pessoas. Então foi assim que eu escolhi trabalhar mais com a gestão de pessoas, entender mais sobre o desenvolvimento humano e mais agora, recentemente, trabalhar a carreira, trabalhar a parte de liderança, formação de líderes, né? Porque é uma tendência que não mudou, né? Ela só se acentuou ainda mais da gente poder trabalhar melhor os perfis, trabalhar as capacidades que as pessoas têm, justamente para linkar com aquilo que as empresas desejam. Então foi mais ou menos assim que essa trajetória aconteceu mais de 20 anos atrás e estou feliz com os resultados que estamos obtendo nas empresas e principalmente com as mudanças que as pessoas estão tendo nas suas relações, contribuindo para, né, ter melhor desenvolvimento e melhor performance também dos seus resultados. Muito bom. Inclusive, a gente já vai falar mais aqui sobre liderança, mas antes, atualmente você está à frente da GT Consultoria. Isso, é isso? Mesmo, isso. Trabalhando com desenvolvimento humano e também de negócios. Então, aliando aquela pós-graduação, aqueles cursos específicos, trabalhar agora na GT com um número expressivo de pessoas que me ajudam também para fazer processos seletivos, para trabalhar com mentorias, com formação de pessoas. Então é mais ou menos assim que a GT nasceu também, né? Para contribuir com pacotes de serviços que contribuam para as empresas dentro das suas necessidades para tentar resolver seus problemas no quesito pessoas. Bom, vamos falar então um pouquinho sobre liderança, Grace. Assim, no passado a gente tinha aquele perfil do líder que era um gerentão. Não nos enganemos, ainda hoje os resultados eles são muito necessários. Quer dizer, imagine uma empresa que não alcance as suas metas, está fadada ao fracasso, né? Então, cabe evidentemente ao gestor, ao líder, obter o atingimento dessas metas. Por outro lado, no novo contexto, você mesmo estava falando, né, sobre essa necessidade de cuidar de pessoas,
Então hoje o líder ele tem que ter esse olhar, não tem como fugir disso, né? Ele tem que conhecer o seu pessoal, né? Ter um bom mapeamento ali dos perfis. Fala um pouco sobre esse novo perfil do líder, nesse novo contexto. Para trazer um pouco de conceito aqui, Daniel, é importante a gente falar que existe uma diferença de ser um gestor e de ser um líder. Então, o gestor, ele busca compreender e entender analiticamente dos resultados, dos processos, das etapas de produção, por exemplo. Então, o gestor, ele cuida dos números, desses resultados, e o líder cuida de pessoas. Então, eu não posso hoje afirmar que existem só gestores ou só líderes. E o ideal é que a gente tenha uma mescla desse profissional que ele tem essa preocupação com os resultados, mas também com o capital humano que ele tem dentro da equipe dele. Então, é super importante ele querer saber e querer entender sobre gente, saber sobre o comportamento que um determinado colaborador está tendo naquele momento, entender que contexto ele está vivendo, por que ele está tendo aquele tipo de desvio comportamental ali, e querer saber de verdade, não aquela coisa rasa, sem aprofundamento necessário para que ele consiga realmente entender o que está acontecendo, se colocar no lugar dele, né, gerar uma resiliência, uma questão empática em relação àquela situação que ele está vivendo, para aí sim poder contribuir para que ele melhore, que ele perceba que ele não está indo pelo caminho que vence, e sim poder ajudar ele na caminhada, até mesmo fazendo um processo até de mentoria muitas vezes. Hoje eu participei de um fechamento de contrato numa empresa que também está indo para outro ramo, uma outra atividade, e a gente terminou ela de uma forma muito bonita, assim, fazendo esse fecho, entendendo que o meu papel enquanto consultora ali já tinha gerado os resultados necessários. Legal. Então, entre acertos e erros, a gente acertou mais que errou, mas foi feito esse balanço também. E como o trabalho de gestão de pessoas ele é mais intangível, é mais difícil da gente mensurar resultados. Então, o comportamento humano também ele é muito volátil, ele muda muito, né? Então, a gente também não tem motivação o tempo todo, a gente não tem engajamento o tempo todo. Então, isso também não é linear. E isso faz com que também esses líderes precisem aprender sobre isso, para também poder se compadecer muitas situações, né, com aquele profissional que por muitas vezes entregou muito, mas que por aquele período ali não está acontecendo. Diferente do gestor, que só, né, que na maioria das vezes pensa muito nos resultados, muito no atingimento daquelas metas, daqueles objetivos, e que não para pensar se realmente aquele capital humano que está ali precisa de ajuda, né, estender uma escuta ativa muitas vezes, que pode mudar todo o jogo. Ô Grace, na tua experiência lidando com líderes, com organizações, com treinamentos também, o que tem sido fundamental para a motivação, para ter uma equipe engajada, motivada, uma equipe que olha para a empresa e diga assim, nossa, que legal trabalhar aqui? São alguns itens que hoje geram uma motivação, mas não aquela motivação rasa, que seria realizar algum evento, alguma festa, e as pessoas ficam por 2, 3 meses motivadas e depois voltam à situação natural. Sim. Uma das questões, Daniel, é gerar autonomia no seu trabalho. Então, esse eu imagino que seja um item fundamental. Então, lideranças, gestão que é muito enrijecida, que ela é muito autocrática, ela acaba que tudo tem que passar por aquele gestor, por aquele diretor. Tudo muito centralizado. Tudo muito centralizado, assim. Exatamente. E isso faz com que a motivação diminua, porque afinal de contas parece que todas as tuas ideias, tudo precisa de um aval, precisa de um ok. E dependendo do teu nível hierárquico, né, de gerência, de coordenação, teoricamente não precisaria passar tudo por essa diretoria. Então isso também pode ser um problema, que pode gerar a desmotivação, né? Então, muito mais que motivar, a gente tem que tomar cuidado para não gerar essa questão da desmotivação. A outra questão também em relação à motivação é a automotivação, que é uma questão intrínseca, interna do profissional. Então, é entender o porquê eu faço o que eu faço, né? Como que eu vou impactar a vida de outras pessoas com o meu trabalho, e isso é muito interno. Então, de tu entender qual é teu propósito na sociedade,
o que hoje tu faz se realmente gera esse impacto positivo na vida de outras pessoas, independente do que tu faça, independente da tua profissão. Pode ser da mais simples possível até um cargo muito maior escalonado, por exemplo, numa grande empresa. Então, entender também sobre o porquê estou aqui fazendo o que eu faço é super importante para gerar essa questão motivacional. Vou aproveitar aqui esse gancho do porquê estou fazendo o que estou fazendo para perguntar um tema que está correlacionado, que é justamente a questão da contratação de pessoas, né? Às vezes você tem um profissional que tem a formação naquela área, né, para a qual a empresa está contratando, mas aí daqui a pouco o recrutador ele olha para aquela pessoa e diz assim, não é o candidato adequado para essa vaga. O que isso significa, Grace? Quando o candidato não é adequado para a vaga? Como é que isso funciona? Nós, hoje, na consultoria, realizamos seleções para primeiro, segundo e terceiro setor, né? Então, para indústria, para empresas de serviços. E muitas vezes esses currículos chegam recheados de experiências, mas não necessariamente aquelas experiências vão se encaixar para aquela nova oportunidade que ele está buscando. Por quê, Daniel? Porque por muitas vezes a gente tem uma outra equipe esperando por esse profissional e que já tem uma formação de perfil, que já tem viés de pensamento, uma diretoria que já deseja uma pessoa que seja, por exemplo, mais analítica, ou mais comunicadora, ou mais planejadora, mais operacional e por aí vai. Então, quando a gente realiza os testes, que são geralmente de aptidão em relação ao seu perfil, a gente consegue identificar isso. E por muitas vezes fazer o cruzamento desse teste com o que a empresa deseja não dá o match, como o pessoal fala hoje, não dá esse casamento. E não significa que a pessoa seja a pior do mundo ou que realmente ela não é adequada para a vaga, né? Parece que é uma coisa assim que ou não se encaixa ou se encaixa. Não, é para aquela posição, para aquele contexto que a empresa está vivendo, para aquele momento, para aquele movimento, realmente o perfil dela não vai ser aderente àquela posição que a gente está buscando. Então tem pessoas que gostariam de trabalhar numa sala fechada, de um tamanho 2x2, o dia inteiro sem contato com outras pessoas. E outras que iam se sentir sufocadas, que precisam ter contato com o público, que são mais comunicativas. Então, por isso também que para algumas vagas, o perfil ele precisa ser aderente no sentido de, se eu for buscar uma pessoa da área da contabilidade, geralmente são pessoas mais tímidas, que são pouco falantes, que preferem trabalhar no silêncio, com exatidão, com um resultado que vai gerar para ela um tempo de qualidade com ela mesma. Diferente, por exemplo, de uma posição que nós precisamos atender o público, que gosta da muvuca, que gosta do movimento, que consegue trabalhar num local onde várias pessoas conversem ao mesmo tempo. Então, tudo isso a gente consegue perceber pelos exemplos que as pessoas falam para a gente em entrevista, pelos locais que elas passaram, pelas posições que elas já absorveram, e por muitas vezes ela está desesperada para retornar ao mercado. É uma necessidade quase fisiológica, justamente para poder pagar suas contas, para poder voltar a sonhar com alguns objetivos pessoais. E aí bate na trave justamente por isso, porque nós sabemos que essa pessoa não vai ficar feliz por muito tempo e ela pode acabar entrando em sofrimento. Então, tudo isso a gente pede para que ela tenha calma, que ela tenha paciência. Surgindo uma nova vaga, uma nova oportunidade, a gente consegue, obviamente, encaixar essas pessoas também. Então, dentro da consultoria, nós temos um grande objetivo, que é servir de ponte entre empresas e pessoas, gerando essas oportunidades. Então, não necessariamente para aquela vaga que a pessoa se inscreveu, ela vai entrar na seleção, mas a gente podendo conhecer ela, o perfil dela, naturalmente, numa nova oportunidade, a gente vai tentar encaixá-la para poder manter ela num caminho feliz, né, de trabalho, claro, e de poder realizar seus sonhos. Conversamos aqui com Grace Tomazetti. Grace, muito obrigado pelas informações, pelas dicas. Muito obrigada, Daniel. Gostei muito da nossa conversa e prometo aos nossos telespectadores da TV Cachoeira que 2024 terão muitos conteúdos relevantes para a carreira, para a liderança, para a gestão de pessoas, para os empresários.
sempre pesquisando muito sobre o que é tendência para poder oportunizar o melhor do conteúdo que a gente pode fornecer dessa área para quem nos assiste, né? E merece o que é de melhor aqui.